o impacto do adoecer em outras esferas da vida que não a saúde. Tudo bom, meus amores? Eu sou Juliana Gabriel, sou médica endocrinologista e alguns vídeos atrás no meu perfil pessoal e no canal do YouTube eu compartilhei um pouco a minha jornada com o burnout. E depois eu postei um outro vídeo explicando como o burnout me fez entrar numa crise financeira. E foi muito interessante porque eu recebi vários feedbacks, várias pessoas vieram conversar comigo sobre isso, inclusive dizendo que passaram por algo parecido ou em relação ao burnout ou em relação à questão financeira. E me fez cair uma ficha que é a seguinte: quando a gente está no lugar do profissional de saúde, né? Porque eu vivi os dois lados da moeda. Eu vivi o lado de adoecer pelo burnout e eu vivo no meu dia a dia o lado de ser médica. E uma das coisas que me fez cair a ficha muito interessante depois de tantos relatos que eu recebi com esses vídeos é justamente que a experiência do adoecer, ela é diferente para diferentes pessoas. E não só o impacto emocional desse adoecer, mas o impacto desse adoecer em esferas da vida, como, por exemplo, o trabalho, a saúde financeira, os relacionamentos dentro de casa, a mudança de posição, de repente, de cuidador para ser cuidado, né? O impacto financeiro do tratamento, não só dos custos de medicamento, mas, de repente, de deslocamentos, de outros profissionais envolvidos no processo. Tudo isso deve ser levado em conta na hora que nós, profissionais de saúde, estamos propondo um plano terapêutico. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Muitas vezes a gente está tão preocupado em estar atento aos estudos científicos mais recentes, ao que há de mais moderno na ciência, ou de repente a priorizar um atendimento multiprofissional que, é claro, para aquela condição muitas vezes é o melhor caminho, mas muitas vezes a gente não para pensar qual o impacto disso para aquela pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu começo uma hormonização num homem trans, uma das coisas que eu falo para esse homem trans é que, além dos custos do tratamento, né, quer dizer, consulta, exame, se a pessoa não tem o convênio médico, enfim, a medicação que não é fornecida pelo SUS, muitas vezes essa pessoa vai ter que arcar com o custo de muda de roupa. O número do sapato pode mudar, isso é um relato que eu já tive de vários pacientes meus. Os relacionamentos podem mudar uma vez que aquele corpo vai se transformar. E isso não acontece só com pessoas trans, isso acontece também com uma pessoa, por exemplo, que está passando por um câncer ou que tem um diagnóstico de diabetes. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que a gente fez juntas o diagnóstico de doença celíaca e ela vai ter que mudar toda a casa dela para uma casa sem glúten e a pessoa que mora com ela muitas vezes não está preparada para isso. Então, a experiência do adoecer, ela tem repercussões que vão muito além da saúde. E não é só aquele atestado do dia no trabalho, às vezes tem a ver com, por exemplo, a pessoa precisar parar, fazer pausas no trabalho para medir a glicemia e aplicar uma insulina, por exemplo, ou enfim, muita coisa pode mudar. Então, esse vídeo, na verdade, não traz uma resposta, e sim uma reflexão e um chamar a atenção para que a gente leve mais em consideração isso, a gente, profissionais de saúde, principalmente em relação a custos de tratamento, uma vez que a gente está vivendo aí uma fase de economia tão difícil, né, gente? Tentar um tratamento que seja otimizado para a realidade econômica do nosso paciente, para que a gente também possa aprender um pouco mais sobre as repercussões no dia a dia, na vida dessas pessoas. E se você é uma pessoa que adoeceu e está assistindo esse vídeo e foi pegue de surpresa com essas outras, vamos dizer assim, esses outros desdobramentos do adoecer, que você se sinta também um pouco contemplado nesse vídeo, que a gente está aqui olhando por você. Então, muitas vezes eu, no caso, né, profissional de saúde, precisei passar, apesar de já ter isso em mente, precisei passar por isso para que eu pudesse, de novo, me lembrar e talvez até trazer essa reflexão aqui para junto de vocês. Então, espero que tenha feito sentido. E eu também adoraria ouvir o relato de vocês em relação a isso, se vocês puderem responder aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!